Bem-vindas ao Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos encerrando nosso ciclo de lives esse mês de outubro rosa. Nosso tema foi Lidando Biblicamente com as Emoções. E nesse quadro, entrevistados convidados, esteve conosco a Larissa Ferraro, tratando o tema Aconselhando Mulheres Vítimas de Abuso. Na live seguinte, a Celina Moreira esteve conosco e ela tratou o tema Lidando Biblicamente com o Passado. E por fim, a Cíntia Richner esteve conosco. Na última live ela tratou sobre Lidando Biblicamente com as Emoções, parte 1. Então, todas essas lives, se você não assistiu ainda, volta lá para assistir, para ser edificada. E agora, a Cíntia vai começar o que ela terminou. Ela vai então falar sobre o tema Lidando Biblicamente com as Emoções, parte 2. Espero então que você seja abençoada. Não deixe de voltar para assistir as demais lives e ser edificada. Eu espero que você esteja conosco no mês de novembro, tem muitas novidades. Vamos falar sobre assuntos muito importantes. Novembro Azul, vamos falar sobre o papel que Deus deseja que o homem então desenvolva. Eu espero então que você esteja conosco, seja abençoada. Então, assim que já está aqui, eu vou então colocá-la mais uma vez. Assim, a iluminação está melhor. Já vi que gravar mais cedo tem uma adendo que essa questão da luz atrás é uma regra da fotografia. Se a luz está atrás de você, você vai ficar escura. É bom para fazer silhueta. Eu estava bem uma silhueta mesmo, mas o que importa é o ensino e a Cintia está todos pegando uma grande bênção. Então, essas duas lives foram gravadas no mesmo dia, mas elas foram colocadas no feed em dias diferentes. Então, Cíntia, se você quer saber quem é a Cíntia, volta lá na live anterior, então escuta essa live, você vai saber quem é ela. Ela agora vai, então, terminar o que ela começou na live anterior. Fique à vontade, Cíntia. Muito obrigada, Gisele. Mais uma vez, é uma bênção estar com vocês, queridas irmãs em Cristo. Eu queria começar esse live dizendo que eu sei que emoções para nós são muitas vezes pesadas e difíceis para lidar. Eu senti que no último live eu estava correndo um pouquinho para passar um conteúdo e às vezes pode parecer que nós não entendemos como é difícil lidar com as emoções. Que às vezes queremos passar o conteúdo e a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não paramos para realmente dizer que entendemos como é difícil. Eu tenho certeza que várias de vocês estão lidando com sofrimento intenso, estão lidando com circunstâncias difíceis que levam a você a ter emoções fortes. E eu quero que vocês entendam que eu sinto muito por vocês. Mas eu também quero te encorajar a lembrar que a graça de Deus é suficiente. E que a palavra de Deus nos deu para nos ajudar nos momentos mais difíceis. Para não nos deixar nos sentindo sozinha, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer, para poder lidar com a vida, com o sofrimento, com os nossos desafios. Então, hoje eu quero continuar a ver com vocês como nós podemos realmente correr para o Senhor, buscar essa graça, buscar essa força, buscar essa sabedoria que precisamos para poder lidar bem com as nossas emoções, para poder agradar Ele, mesmo em meio de tempos difíceis. E para começar hoje, eu quero então apresentar um plano bíblico para agradar a Deus com as nossas emoções. Como eu tenho falado em outras lives, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu quero entender
o que fazer para poder fazer. Eu não gosto de ficar meio em dúvida, será que eu entendi e agora o que eu faço? E para nós como mulheres, sendo que é um desafio tão grande lidar com as nossas emoções, eu acho que é importante para nós ter um plano bíblico e prático que nos ajuda diariamente nessa luta. Então, a primeira parte desse plano bíblico é que as nossas emoções podem ser treinadas. Agora, para você e para mim, quando eu li a primeira vez, eu pensei, que isso? Ser treinado? Será que eu posso realmente treinar as emoções? Quando eu falo treinar as emoções, o que eu quero dizer com isso é que quando nós enchemos a nossa mente e o nosso coração com a verdade da palavra, isso vai influenciar os nossos desejos, vai influenciar os nossos pensamentos, vai influenciar as nossas ações, que também vai influenciar as nossas emoções. Com certeza vocês já têm sentido em algum dia ou outro que parece que nós não temos nenhum controle sobre as nossas emoções. Que mesmo tentando, que parece que nós não temos esse poder, né? E tem dias realmente mais desafiadores para lidar com as nossas emoções. Mas eu tenho certeza que se nós temos um plano bíblico, que se nós estamos nos preparando antes, que esse plano, essa prática vai nos treinar melhor para estar pronto para lidar com as nossas emoções. Então, a primeira parte de treinar as nossas emoções é que precisamos entender que qualquer mudança para agradar a Deus começa no coração. De novo, lembrando que, sendo que nós não temos poder para mudar as nossas circunstâncias, isso não pode ser o nosso alvo. Nós não podemos pensar, se eu pudesse mudar essa circunstância, daí tudo seria mais fácil. Porque talvez temos algum poder para mudar alguma circunstância, mas a maioria das vezes nós não temos. Então, isso não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser de dar atenção ao nosso coração, que, se vocês lembram do último live, representa os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas atitudes. E eu quero ler aqui Lucas 6, 45, que fala sobre esse assunto. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, esse versículo está dizendo exatamente o que nós falamos antes, né? O que tem no nosso coração vai sair da nossa boca, vai sair em nossos pensamentos e vai sair em nossas emoções. Então, nós queremos dar atenção ao nosso coração para o que tem no coração é algo bom. E que o que sai do nosso coração, especialmente naqueles momentos mais difíceis, nos ajuda a lidar com as nossas emoções. Precisamos também entender o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo principal tem que ser agradar a Deus e se tornar cada vez mais como Cristo no meio dos problemas. O alvo não deve ser alívio das emoções dolorosas ou livrar-se de circunstâncias ruins. O que é interessante no mundo que vivemos hoje é que a medicina e o conselho dos psicólogos é muito voltado para tirar a dor das nossas vidas. Antigamente, a medicina era mais voltado para as doenças mesmo, para tratar as doenças. Mas hoje, se você quiser, você consegue uma pílula para quase qualquer tipo de dor. E
se você buscar o conselho, você vai encontrar um conselho que também quer tirar toda a dor da sua vida. Mas a Bíblia não fala que isso deve ser o nosso alvo. Se o nosso alvo é realmente, eu quero escapar, eu quero tirar toda a dor da minha vida, eu quero tirar todas as circunstâncias ruins da nossa vida, esse alvo não é o alvo certo. Porque a Bíblia, de alguma forma, tem prometida que nós vamos sofrer nesse mundo. E eu falei sobre isso no último live, que o mundo contaminado pelo pecado, que o pecado dos outros, que o nosso próprio pecado causa sofrimento nas nossas vidas. E nós não vamos poder escapar completamente dessa dor e dessas circunstâncias ruins. Então, nós devemos ter o foco certo. Nós não devemos buscar só o alívio. Devemos ter um foco em Deus e no seu plano e na sua perspectiva para as nossas vidas. Devemos ter o foco em amar e servir outras pessoas, em vez de olhar só para nós, o que nós queremos, o que nós precisamos. Então, o nosso alvo deve ser certo. E a maneira que podemos treinar as nossas emoções, em primeiro lugar, é de nos treinar ao escolher, a ouvir e praticar as verdades bíblicas. Lembra, o que está ocupando a nossa mente vai influenciar as nossas ações e as nossas emoções. Então, se nós não estamos enchendo as nossas mentes com as verdades bíblicas, se nós não estamos praticando as verdades bíblicas, nós não vamos estar preparados para lidar bem com as nossas emoções, especialmente naquela situação que levanta de repente, que nos pega de surpresa. E aí, como é que nós vamos lidar com as nossas emoções naquele momento? Então, devemos começar essa prática hoje, de já estar treinando os nossos pensamentos, de pensar verdades bíblicas, de já estar treinando a nossa prática, de colocar em prática as verdades bíblicas. E isso vai influenciar as nossas emoções. Eu quero lembrar com vocês algumas coisas que eu destaquei no live passado que falam sobre as nossas emoções. Que nós não devemos permitir que as nossas emoções façam as seguintes coisas. As nossas emoções não devem ser a nossa guia nas decisões e escolhas. As nossas emoções não devem ser a motivação daquilo que fazemos ou não fazemos. As nossas emoções não devem nos levar a parar de funcionar ou parar de fazer as nossas responsabilidades. As nossas emoções não devem nos levar a pecar contra Deus ou outros. E as nossas emoções não devem ser usadas para focar ou agradar erradamente a nós mesmos. Devemos não estar olhando só para nós, mas devemos estar olhando para outros. As nossas emoções não devem ser usadas para satisfazer os nossos desejos, em vez de agradar a Deus. E as nossas emoções não devem nos levar a reagir, em vez de agir para solucionar um problema, conforme princípios bíblicos. Então, muitas vezes as nossas emoções nos levam a reagir, em vez de parar e pensar como eu devo agir nessa situação para solucionar um problema. Agora, o oposto disso é o que as nossas emoções devem, então, ser usados. Então, as nossas emoções devem ser usadas para agradar e obedecer a Deus e buscar a glória dele. As nossas emoções devem também ser usadas para nos alertar de possível perigo ou de coisa errada. Lembra de novo, nós não estamos ignorando as nossas emoções. Nós estamos usando as emoções para nos ajudar a avaliar o nosso coração ou até o nosso estado
físico, que pode ser uma causa também. As nossas emoções devem ser usadas para incentivar e dar energia para solucionar problemas. Tem coisas que não nos afetam, eu não dou muito bola para isso, eu não vou ter um incentivo para realmente fazer alguma coisa. Mas quando uma emoção forte se levanta, isso mostra que é algo importante para nós. E isso deve nos incentivar a fazer o que é necessário para resolver a questão. As nossas emoções também devem ser usadas para nos informar a condição da pessoa interior. Lembra, a pessoa interior é o que queremos, o que desejamos, o que pensamos e o que sentimos. As nossas emoções também devem ser usadas para nos avisar a respeito de possíveis ídolos no coração. Algum desejo que se levantou, que se tornou mais importante do que Deus nas nossas vidas. E as nossas emoções devem ser usadas para nos ajudar a amar e servir outras pessoas e para buscar alvos eternos. Então, isso deve ser a maneira que nós usamos as nossas emoções. E não naquela outra lista, que devem ser usados para nós pecar, para nós agradar a Deus. Agora, é importante ter um plano de ação. Um plano, eu gosto muito de usar isso, né? Um plano de ação. Por quê? Porque se nós não temos um plano antes, o que acontece no momento, nós vamos agir no momento. Nós talvez até vamos esquecer, né? Semana que vem, alguma coisa vai acontecer e eu vou, no momento, se eu não tenho um plano bíblico, eu vou esquecer de tudo que eu tenho falado nesses 2 lives, né? Parece que eu nem falei nada. Então, é fácil esquecer no momento da emoção forte, é fácil esquecer as verdades bíblicas, é fácil esquecer exatamente o que Deus quer que eu faça. Então, por causa disso, é bom ter um plano de ação. E a primeira parte desse plano de ação é de pensar biblicamente. Pensar biblicamente. Nós precisamos escolher pensar e crer a verdade e não uma mentira sobre a situação. Então, como eu falei antes, a nossa percepção de uma situação influencia as nossas emoções. E antes de reagir, é importante parar e pensar. E buscar entender a verdade da situação. De crer a verdade a respeito da situação. De crer a verdade a respeito de Deus. Devemos escolher confiar em Deus, que é soberano, que é bom, que é fiel e que é amoroso. Às vezes parece que nós perdemos de vista quem é nosso Deus. No momento de emoção forte, no momento de sofrimento, e precisamos escolher lembrar quem é o Deus em quem eu creio. E eu vou confiar nele nesse momento. Uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos: o que está disparando ou causando esta emoção que talvez precisa mudar? O que está causando esta emoção que talvez precisa mudar? É uma crença falsa? Será que eu estou esquecendo de quem é meu Deus? É um febre físico e eu preciso tomar um remédio? É um desejo que se tornou um ídolo no meu coração? É um comportamento? Eu não dormi bem durante a noite? Essas perguntas, para mim, são muito importantes para fazer para nós mesmos, antes de fazer qualquer coisa, de parar e avaliar o que está acontecendo no meu coração. Mais algumas perguntas que podemos fazer para nós mesmos. O meu pensamento está centrado em Deus ou em mim? Estou pensando a verdade sobre esta situação ou estou querendo numa mentira? Qual é a perspectiva de Deus sobre esta situação? E para esta situação, para qualquer situação de verdade, podemos olhar na palavra de Deus em Romanos 8, 28 e 29,
que são versículos bem conhecidos, mas bem preciosos, porque Deus está dizendo que qualquer situação encaixa nesses versículos, que falam, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus está dizendo aqui, Deus não está dizendo aqui que todas as coisas são boas que acontecem. Né? Algumas pessoas não entendem bem esse versículo. Deus não está dizendo tudo que acontece para você é bom. Deus está dizendo que ele age em todas as coisas para fazer o bem que ele tem planejado para nós. E esse bem é de nós ser conformados à imagem de Cristo. Então, essa é a perspectiva de Deus a respeito de qualquer circunstância e situação em que nós nos achamos. E muitas vezes nós esquecemos disso no meio da emoção, no meio da dificuldade de lidar com isso. Então, precisamos parar e precisamos pensar sobre isso. Mais uma pergunta. As minhas emoções e ações mostram que eu estou crendo na verdade da palavra de Deus ou em uma mentira? Então, o que eu estou demonstrando através da minha emoção e da minha ação? Estou confiando em Deus, que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele é fiel? E mais uma pergunta para nós. Como posso agradar a Deus mesmo sentindo esta emoção? Essa pergunta é interessante, né? Às vezes pensamos, eu não posso agradar a Deus porque eu estou sentindo isso, né? Essa emoção me impede de agradar a Deus. E lembra, o nosso alvo não é de nos escapar de uma emoção, mas de aprender a agradar a Deus com essa emoção. Então, essa pergunta é importantíssima. Como eu posso agradar a Deus mesmo sentindo essa emoção? E talvez uma pergunta direcionada especificamente para esse primeiro ponto, que é pensar biblicamente, que tipo de pensamento preciso tirar e que verdade preciso colocar? Então, ao avaliar os nossos pensamentos, talvez nós vamos reconhecer, realmente, eu estou pensando algo que não é verdade. Eu estou crendo em algo que não é verdade. Isso eu preciso tirar. E eu preciso colocar o que é verdade. Eu preciso colocar o que agrada a Deus. O segundo passo, depois de pensar biblicamente, é desejar biblicamente. Desejar biblicamente. Nós devemos escolher desejar o que agrada a Deus, de desejar Deus acima de tudo e não os nossos próprios desejos. Segundo Coríntios 5:9, fala a respeito disso, sobre esse desejo de agradar a Deus acima de tudo. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, o nosso maior alvo deve ser agradar a Deus, mas muitas vezes tem outros desejos que se levantam no nosso coração, os nossos próprios desejos. E às vezes esses desejos tomam conta, tomam controle e causam algumas emoções. Então, precisamos escolher desejar a Deus e o que agrada a Ele acima de tudo. Então, perguntas que podemos fazer para nós mesmos. O que está causando esta emoção que talvez precise mudar? Mais uma vez, avaliando o coração, avaliando a emoção. O que está causando essa emoção que talvez precise mudar? Será que é um ídolo de coração que está me controlando, que eu não estou ganhando, então eu tenho essa emoção? Outras perguntas. Meu desejo é Deus-cêntrico ou egocêntrico? Meus desejos estão voltados para Deus ou para mim? Quero agradar a Deus ou a mim? Quero proteger a glória de Deus ou proteger a mim mesmo?
Quero engrandecer a Deus, amar ao meu próximo, ou quero engrandecer a mim mesmo? Muitas vezes, quando paramos para avaliar as nossas emoções, o foco é em nós. O foco é o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós não estamos ganhando. E precisamos dar atenção a isso, para que os nossos desejos realmente podem ser voltados para Deus e amar outros. Quando agi daquela maneira, o que eu estava desejando? Eu tenho a prática de olhar para trás, às vezes, e de avaliar algo que aconteceu, avaliar o que eu fiz e pensar o que eu estava querendo naquele momento que me fez agir naquela forma. Porque muitas vezes, olhando para trás, nós podemos perceber, eu tenho esse desejo que tem a tendência de se levantar no meu coração e querer tomar controle. E a última pergunta aqui. Este desejo reflete que estou confiando no plano de Deus ou duvidando de Deus? Amigas, realmente eu vejo na minha vida, e eu acredito que essa é a mesma coisa na sua vida. Muitas vezes as emoções que nós sentimos, quando paramos para avaliar bem, mostram que estamos duvidando de Deus. Uma tristeza, um medo, uma dúvida, a falta de querer lidar bem com a vida, quando paramos e olhamos bem profundo, precisamos reconhecer, eu não estou confiando em Deus. Eu estou duvidando alguma coisa sobre Deus, e é por causa disso que eu estou sentindo isso tão forte. Então, para direcionar a nós mesmos esse assunto de desejar biblicamente, podemos perguntar para nós como posso agradar a Deus, mesmo sentindo esta emoção. De novo, mesmo com uma emoção, como eu posso agradar a Deus? E, então, a pergunta é: que ídolo ou desejo preciso tirar para colocar Cristo em primeiro lugar? Talvez precisamos reconhecer, tem um desejo reinando em mim. Eu preciso tirar isso do trono e colocar Cristo de volta no trono para me ajudar com isso. E a terceira parte do nosso plano bíblico é de agir biblicamente. O primeiro era pensar biblicamente, o segundo é desejar biblicamente e o terceiro é agir biblicamente. João 13, 17 fala: agora que vocês saibam destas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, depois de dar uma atenção do que estamos pensando e do que estamos desejando, o que vai trazer alegria para nós é de praticar aquilo que agrada a Deus. Então, nós precisamos escolher obedecer a Deus e ser guiada por sua palavra, em vez de ser guiada para as nossas emoções. E tem algumas perguntas que podemos fazer para nós mesmos, pensando sobre essa área de agir biblicamente. Estou agindo para agradar a Deus? Estou agindo de uma maneira bíblica, mesmo sentindo esta emoção? Ou estou justificando o meu comportamento por causa de como me sinto? Tá? Que pergunta pesada, né? Estou cumprindo minhas responsabilidades de uma maneira que agrada a Deus? Ou eu estou deixando desejar porque eu estou me sentindo assim? Estou usando a energia desta emoção para buscar uma solução bíblica? Como posso agradar a Deus mesmo sentindo esta emoção? Que tipo de comportamento preciso tirar? E o que preciso colocar para ser mais como Cristo? A realidade é que
as nossas emoções vão ser expressadas através das nossas ações. E muitas vezes nós agimos pecaminosamente por causa das nossas emoções. E é fácil justificar isso, né? Eu estava tendo um dia muito difícil, então isso aconteceu. Eu fiz isso, justificando algo que não agrada a Deus por causa das nossas emoções. Mas a Bíblia fala que nós não podemos justificar isso. Que mesmo sentindo uma emoção, podemos e devemos obedecer a Deus. Agora, com o tempo que me permite, vamos ver até quando que eu consigo nos levar, eu gostaria de aplicar esse plano de ação para algumas emoções específicas. E vamos começar, então, com a ira. A ira é uma emoção que todos nós sentimos de várias formas. Às vezes é uma irritação pequena, às vezes é uma frustração que vai crescendo, às vezes é uma ira forte que sai com palavras e ações, mas a realidade é que todos nós lidamos com essa emoção em vários momentos, né? Vamos começar com uma definição, então, para ira. Ira é uma emoção, paixão forte provocada por um senso de dano ou ofensa. Então, raramente ficamos iradas se alguém está nos tratando bem, ou se está tudo certo, né, acontecendo como deve ser. Geralmente ficamos iradas quando alguém não nos trata bem, ou alguém não nos trata outra pessoa bem, ou quando não está sendo feito da maneira que nós achamos correta, né? A definição bíblica de ira é uma emoção que produz energia intencionada para resolver o problema biblicamente. Então, ira é uma energia que Deus nos dá, porque realmente alguma coisa precisa ser resolvida. Mas a chave aqui é de ser resolvida na maneira bíblica e não na nossa maneira, que muitas vezes é pecaminosa. Então, a primeira coisa que precisamos lembrar, que vai ser aplicada para todas as emoções, né? Essas perguntas, os meus pensamentos estão centrados em Deus ou em mim? No momento de sentir a ira, é uma pergunta. Eu estou pensando em Deus ou é pensando em mim? O que eu não gosto, o que eu não quero? O meu desejo é para agradar a Deus ou a mim mesmo? Eu estou querendo agradar a mim, né? O que eu acho que é certo. Esse desejo é para resolver o problema biblicamente ou para me satisfazer? E a terceira pergunta, o meu comportamento reflete que estou sendo o mordomo fiel de Deus? Estou cumprindo minhas responsabilidades? Ou estou seguindo os meus sentimentos? E lembrando que em Efésios 4, né, nós referimos esses versículos antes, Efésios 4, 26, Deus fala especificamente sobre ira, né? Versículo 26 fala, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha. E em versículo 31 fala, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 31 tem vários versículos que descrevem a emoção de ira, que talvez é expressada de formas diferentes, né? Então, Deus quer que, mesmo tendo a emoção de ira, que nós aprendemos a lidar e usar a nossa ira de uma forma que não é pecaminosa, que não demonstra essas qualidades de ira que foram destacados nesses versículos. Então, a ira correta pode construir, corrigir, edificar e fazer a situação melhor, mas sempre visando a pureza e a glória de Deus. Nós podemos usar a emoção de ira ao ver que alguma coisa está errada para realmente
lidar com a situação de uma forma que é resolvido a questão, mas sempre para a glória e a pureza de Deus. A pergunta, então, é quando a ira se torna pecaminosa? A ira pecaminosa, errada, destrói, não constrói, não edifica, destrói nós, destrói outros e às vezes até destrói coisas, se são jogadas, né? Então, a ira é errada quando a intenção e o desejo do coração é interesseiro, egoísta ou voltado para um ídolo de coração. Então, quando a motivação é eu quero o que eu quero, do meu jeito, para conseguir o que eu desejo, essa ira é pecaminosa. A ira também é pecaminosa, é errada quando é permitida permanecer. Esses versículos falam que devemos lidar rapidamente com a nossa ira. Nós não devemos deixar permanecer para ser transformado em amargura, em raiva profunda. A ira também é pecaminosa quando ataca a pessoa em vez de resolver o problema. E, infelizmente, isso acontece muito, né? Quando tem conflito com alguém, a ira se levanta e, em vez de realmente poder identificar o problema que precisa ser resolvido, nós atacamos a pessoa, atacamos o caráter da pessoa, atacamos o jeito que a pessoa está lidando com o problema. Isso não resolve o problema. Isso só causa mais conflito. Isso só destrói o nosso relacionamento. E a ira também é pecaminosa quando é pela razão errada. Então, a realidade, queridas, é que a nossa ira raramente é santa, né? Eu já ouvi pessoas dizer, não, mas eu posso ter uma ira santa. Quando eu olho para o pecado de alguém, é uma ira santa. Mas a realidade é que raramente a nossa ira é santa. Por quê? Porque o nosso coração não é santo, não é puro, não é perfeito. Então, até no momento em que podemos olhar para um pecado, às vezes os nossos próprios desejos se levantam e distorçam a nossa ira. Então, eu quero ler aqui algo que foi escrito sobre uma maneira boa de avaliar. Uma maneira boa de avaliar se a ira for certa ou pecaminosa é verificar se está agindo para condenar ou ajudar ao outro. Deus nos deu ira para fazer bem às vítimas do mal e às vezes até às pessoas que fazem mal. Para parar o errado, proteger o fraco, desafiar os cruéis, reprovar o mal, advertir malfeitores e alertar pessoas ao perigo. Mas a questão principal é: estou expressando minha ira para edificar e promover a glória de Deus? Ou estou buscando meus próprios interesses e às vezes até buscando vingança? Então, o que devemos fazer se nós temos problemas com ira? Em primeiro lugar, devemos identificar o desejo no coração que não está ganhando. Né? Isso é o momento de parar e avaliar o coração. Por que eu estou irada? O que eu estou querendo que eu não estou ganhando? E será que esse desejo agrada e glorifique a Deus? A segunda coisa, devemos pedir ajuda de Deus para agir como Cristo quando somos injustiçadas, maltratadas, ou quando nós não recebemos o que nós consideramos como o nosso direito. Agir como Cristo. Às vezes nós temos esses pensamentos. Isso não é justo. Mas nós precisamos lembrar, foi justo Cristo morrer por nós? Ou podemos pensar, eu tenho meus direitos. Mas devemos lembrar, podemos render os nossos direitos para a glória de Deus. Ou eu vou mostrar para ele ou ela. Mas devemos lembrar que vingança é minha
diz o Senhor. Podemos pensar no momento de ira, ninguém vai me tratar assim, mas precisamos pensar como trataram o Cristo. Então, assim como em todas as áreas nas nossas vidas, Cristo precisa ser o exemplo de como nós lidamos com as situações na vida em que nós talvez até temos motivo para ser irada, por causa de injustiça, de ser maltratada, mas precisamos sempre lembrar que Cristo é o nosso maior exemplo de alguém que foi injustiçada, que foi maltratada, que não recebeu nenhum dos seus direitos. E como ele reagiu? Ele reagiu com amor, com graça, com misericórdia, com perdão, com compaixão. E nós precisamos buscar seguir o exemplo de Cristo nisso. A segunda emoção que eu gostaria de avaliar com vocês é a emoção de tristeza. E, queridas, como eu falei no início, eu sei que essa emoção é uma emoção que todos nós enfrentamos, e algumas de nós enfrentam mais do que outras, por causa de um sofrimento maior, uma doença, um relacionamento quebrado. Tem tantos motivos de sentir tristeza, e é uma emoção verdadeira, é uma emoção forte, e não é uma emoção fácil para simplesmente se livrar. Faz parte da nossa vida aqui nesse mundo. Mas Deus não quer que as nossas vidas são caracterizadas pela tristeza. Deus quer que nós aprendamos a lidar com essa emoção também. Então, vamos começar com uma definição dessa emoção. Tristeza é um sentimento de perca que causa dor, desgosto, sofrimento e que age com que não sentimos alegria. Algumas palavras usadas para tristeza, dependendo do tipo e da intensidade, são essas: abatido, desesperado, suicídio, deprimido, sem esperança, angustiado e desanimado. Talvez você pode avaliar a sua vida hoje e dizer, algumas dessas palavras realmente estão me descrevendo hoje. Nós podemos olhar para a Bíblia e nós podemos ver exemplos de pessoas que sofreram com essa emoção de tristeza. Só abrindo para o livro de Salmos, podemos ver em muitos momentos que Davi, o salmista, ele sofreu muita tristeza. Ele sofreu muito na sua vida perseguição e desânimo e os inimigos atacando e pessoas rejeitando. E Davi, ele expressa essa tristeza em muitos momentos. Mas eu quero ler em especial hoje um salmo que ele descreve essa tristeza para Deus. É Salmo 13. Davi fala nesse salmo: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu gosto tanto desse salmo porque Deus está derramando o seu coração diante de Deus. Deus, Davi, na sua transparência e sinceridade, está falando, chorando diante de Deus, descrevendo a
profunda tristeza que ele está sentindo naquele momento, ele até faz perguntas para Deus. Deus, parece que o Senhor não está presente. Parece que o Senhor não está vendo, não está me ouvindo. E ele se sente bem à vontade a poder expressar isso para Deus. Mas o que é interessante é que no fim desse salmo, mesmo assim sentindo essa tristeza, Davi faz uma escolha. Ele escolhe confiar no Senhor. Mesmo talvez sentindo que Deus não está presente, ou sentindo que Deus não está escutando, ele decide confiar na verdade que ele sabe a respeito de Deus. E ele coloca a sua confiança em Deus, no seu amor, na sua salvação. Ele lembra do bem que Deus tem feito para ele. Ele é um exemplo para nós. Amigas, nós podemos levar a nossa tristeza a Deus. Podemos chorar. Podemos até perguntar, parece, Deus, que o Senhor não está vendo. Mas, no fim, precisamos decidir confiar e crer na verdade a respeito de Deus. Podemos ver também o exemplo de Jesus na Bíblia, que Jesus sentiu tristeza em vários momentos. Mas Jesus, sendo Deus perfeito, santo, mesmo triste, ele mostra uma confiança em Deus, Deus Pai. Ele orava para Deus Pai. Agora, a pergunta para nós, então, é: quando a emoção de tristeza se torna pecaminosa? Porque simplesmente ser triste, sentir tristeza não é pecaminosa, é uma emoção. Então, quando é que se torna pecaminosa? Então, essas são algumas maneiras que podemos avaliar isso nas nossas vidas. A tristeza se torna pecaminosa quando faz com que nós paramos de funcionar ou de fazer os nossos deveres. E eu diria que isso é algo bem comum com alguém que está sofrendo com uma depressão. Né? Aquele sentimento parece que toma controle e a pessoa não consegue fazer nem os seus deveres principais diários. E nesse momento, precisamos clamar para Deus. Deus, me ajuda a ser fiel, cumprir as minhas responsabilidades, mesmo com uma tristeza profunda. A tristeza também se torna pecaminosa quando nos leva a pecar nos nossos pensamentos e nos nossos desejos, no nosso falar ou no nosso comportamento. Então, por exemplo, quando perdemos a esperança. Queridas, alguém que não tem Cristo não tem esperança. Quando eu converso com alguém que não é convertida e aquela pessoa está sofrendo uma tristeza profunda, eu olho para aquela pessoa e eu penso, coitada, ela não tem esperança. Porque a nossa única esperança é Deus. A nossa única esperança é o amor, é a misericórdia, a graça, as promessas de Deus. E é por causa disso que, quando eu tenho essa oportunidade, eu levo essa esperança para pessoas que estão sofrendo. Porque é a única esperança que podemos ter. Então, para alguém que conhece Cristo, perder a esperança, isso mostra que está duvidando a pessoa e as promessas de Deus. Quando nós esquecemos ou duvidamos da bondade de Deus, quando os nossos pensamentos estão ocupados com dúvidas, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente é bom? Daí podemos ver que a tristeza está se tornando pecaminosa. Quando ficamos descontentes com a nossa vida, puxa, eu estou sempre sofrendo, estou sempre triste, a minha vida é tão ruim. Isso é descontentamento. E precisamos parar e lembrar, mas foi Deus quem deu essa vida? É Deus quem é soberano sobre todas as minhas circunstâncias? Será que essa tristeza está me levando a pecar?
no meu coração ficando descontente. Também quando desejos se tornam ídolos. E, queridas, eu sei porque eu já tenho experimentado isso na minha vida. Quando estamos lutando com tristeza, aqueles desejos que talvez em outros momentos não têm tanta importância ou não têm tanto peso para nós, às vezes ficam bem fortes, né? Eu queria tanto ter isso, porque vai aliviar o meu sofrimento. Eu queria tanto que Deus tirasse isso para eu ter alívio do meu sofrimento, né? E esses desejos se tornam tão importantes, se tornam mais importantes do que amar a Deus, de que buscar agradar a Deus. Também a tristeza se torna pecaminosa quando nos isolamos de outras pessoas, quando queremos ficar só no nosso mundo, quando a nossa mente é tão focada nas nossos problemas, nas nossas vidas, que nós esquecemos que tem outros ao nosso redor, que precisamos de nós, que podemos estar servindo, que podemos estar abençoando. Quando também nós não cuidamos do nosso corpo, quando paramos de cuidar do nosso corpo que Deus nos deu. E quando paramos de crescer espiritualmente, a nossa tristeza tem se tornado pecaminosa. Quando nós nem conseguimos ler a Bíblia, quando nós nem conseguimos orar, nós precisamos tirar um tempo para avaliar bem onde está o meu coração. Será que eu realmente estou correndo para Deus? Será que realmente eu estou derramando diante de Deus a minha tristeza e buscando o consolo e a paz nele? Será que eu realmente estou focando nas promessas que ele tem me dado? E de lembrar que ele é fiel em cumprir todas essas promessas na minha vida. O que devemos fazer, então, quando nós estamos lidando com tristeza? A primeira lembrete: o nosso alvo não deve ser de nos livrar de tristeza. Como na outra emoção. Se o nosso alvo é, eu não quero estar mais triste, isso é a pior coisa, nós não vamos conseguir lidar bem com a nossa tristeza, porque a nossa tristeza faz parte da nossa vida. Em alguns momentos é mais forte. O nosso alvo deve ser agradar a Deus no meio da tristeza, de deixar que Deus nos controlar, conforme seus princípios bíblicos, e de não ser orientado ao nosso sentimento de tristeza. O que devemos fazer, então? Em primeiro lugar, nós devemos levar a nossa tristeza e sofrimento para Deus, para receber conforto e graça. Eu gosto tanto dos versículos em Hebreus 4. Esses versículos são uma promessa preciosa para nós, que fala assim, versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Que bênção saber que Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote, está lá ao lado de Deus Pai no céu, e Ele está pronto para nos ouvir. Ele se compadece conosco porque Ele entende muito bem todas as nossas lutas. Ele passou por todas as emoções que nós sentimos. E Ele está lá pronto para derramar graça e misericórdia que precisamos no momento de necessidade. Nós também precisamos lembrar que a nossa vida aqui na Terra
que é contaminada por pecado, não compara com o nosso futuro glorioso com Cristo no céu. Nós chamamos isso de uma perspectiva eterna. Tem dias que parece que não tem fim, que parece que a nossa vida vai ser sempre assim, e que a nossa realidade nunca vai mudar. E precisamos lembrar naqueles momentos, essa vida aqui na Terra não vai durar para sempre. E a vida gloriosa que eu tenho no céu, no futuro, é uma vida que vai durar e é uma vida maravilhosa. Podemos ler sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, que fala: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Para nós, no meio de um sofrimento pesado, não parece leve e momentâneo. Parece para nós muito pesado. Mas quando nós comparamos com a eternidade, quando nós lembramos de como vai ser no céu, isso nos ajuda. Isso nos ajuda a levar os nossos pesos, os nossos sofrimentos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, descreve para nós como vai ser no céu e como é precioso pensar sobre isso. Fala nos versículos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará todos os seus olhos. Desculpa, eu vou ler de novo. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, que promessa preciosa que um dia nós vamos para o céu. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte. Deus vai tirar todas as lágrimas. E essa é a nossa esperança. E é isso que nos dá firmeza no momento do sofrimento. Então, por causa disso, nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor, quem vai nos sustentar e vai agir em meio da nossa tristeza para nos conformar à imagem de Cristo. Amém. Amém, Gisele. Eu sei que o nosso tempo já está terminando, então queria só encerrar dizendo, queridas, que espero que essas verdades bíblicas que nós conseguimos ver juntas nesses dois lives, que realmente nos confortam, que nos edificam, que nos fortalecem nessa vida com essas emoções que precisamos lidar bem. Amém. Uma bênção. O relógio já apontou aí, não vou nem poder dizer mais nada. Deus abençoe, Cíntia, muito obrigada. Feliz aniversário, né? Já que na próxima live, no dia 27, é o nosso aniversário, né? Na verdade, Deus preparou esse dia para a gente nascer. Que Deus te abençoe no seu ministério, seja um bom tempo com a sua família. Espero que você possa estar conosco ano que vem na vontade do Senhor. Deus abençoe. Feliz aniversário para você também, Gisele. Que Deus te abençoe. Igualmente.